A gente vai falar sobre a terapêutica corporal integrativa vibracional, né? Ela tem... Primeiro, eu quero dizer do nosso objetivo principal, né? E me permitam ler isso, né? Que é uma parte importante, que é: eu busco um mundo melhor, com pessoas mais equilibradas e plenas de si mesmas. Faço disso motivo para sair da cama todos os dias e sorrir com a alma iluminada de alegria pelo meu trabalho. O meu desejo de ajudar o meu semelhante é intenso e cheio de propósito. Alimenta e preenche meu coração com o mais profundo amor. Isso me emociona. Então, por que essa terapêutica ela funciona tão bem? A gente tem 3 pilares importantes. A gente está associando a questão do corpo. Nós fazemos uma integração, eu vou discorrer um pouquinho sobre cada assunto desse, e usamos a vibração. E tudo isso sai essa terapêutica muito potente e que nos traz que trazem resultados muito rápidos e importantes. Então, para a gente começar a falar do corpo, a gente tem um item muito importante que a gente tem que pensar, que é a matéria, né? E o Einstein, ele formulou essa teoria muito importante sobre a matéria, né? E aí, eu vou falar coisas mais simples, mais rápidas, porque isso não é o mais importante. Então, são as bases do nosso trabalho. Como a gente tem que qualquer massa, ela possui uma energia associada. Então, antes da formação desta massa, existe uma energia, um átomo, que acaba formando esta massa. E nós temos, na formação de um corpo, de uma matéria, a gente precisa dessa energia associada. Então, a informação, ou para a formação de uma matéria, se precisa dessa energia associada. Então, quando a gente fala do corpo, o corpo é uma massa de energia que contém uma informação. Então, se a gente tem uma determinada questão emocional, o nosso corpo vai se transformar naquilo de acordo com essa informação que eu tenho desta energia. Então, nosso corpo é uma forma condensada da informação que nós temos. Essa informação está a nível energético. E esse corpo também, ele é um instrumento que a gente tem de expressão. Então, o corpo, ele está num processo temporal. E nós podemos ter as experiências atemporais, que a gente pode acessar outras dimensões. Isso tudo a gente pode se aprofundar muito mais na física quântica, né? Tem muita coisa para ser estudada, e eu estou dando só um pequeno resumo para entender quais são as bases do nosso trabalho. E quando a gente fala da vibração, e tem um psiquiatra que ele desenvolveu, né? Ele fez uma medição e uma modulação matemática sobre as frequências. Deixa eu colocar aqui o meu... Ele conseguiu olhar os níveis de consciência e as emoções, e ele mediu e criou um modelo matemático para atribuir frequências vibracionais com emoções e a consciência. Normalmente, por exemplo, quando a gente está na raiva, né, a gente está numa frequência de 150 Hz. E quando eu começo a aumentar a minha frequência, a minha vibração, quando eu estou na razão ou no amor, eu estou em torno entre 400 e 500 Hz. Ou seja, eu tenho momentos nas frequências mais baixas de condensação, e quando eu começo a ampliar a frequência vibracional, eu estou no momento de expansão. E esses princípios são os importantes para que a gente possa fazer o nosso trabalho.
Uma parte importante dele, então a gente falou do corpo, nós falamos da vibração e agora a gente fala da integração, um pilar importante da terapêutica. Por que a integração ela é importante? A gente pensa que quando a gente se une com outros profissionais ou existem outras técnicas do que a gente faz que podem serem complementares daquilo que a gente está executando. Então, um momento importante é se apoiar também com profissionais de outras áreas, como a gente faz na Renove-se, com médicos, psiquiatras e terapeutas e psicólogos, né, de diversas áreas de atuação. TCC, né, e outros, Freud e assim por diante. Tá? Então, a integração ela é muito importante porque a gente pode expandir o resultado com o nosso interagente através de outras técnicas que nós não dominamos. Uma outra parte importante que a gente entende da integração é que quando eu consigo usar diversas técnicas, eu posso usar o que tem de melhor em cada uma delas. Desde a minha primeira formação terapêutica, nós fizemos uma formação de quase 2 anos, onde, ao longo desses 2 anos, aprendemos diversas técnicas. E a nossa formação era terapeuta de massagem integrativa. Então, eu já comecei com uma fase integrativa desde 95, onde a gente podia aplicar numa determinada sessão diversas técnicas. Então, às vezes você tem uma contratura que você precisa fazer uma liberação miofascial, você precisa fazer uma liberação energética e também pode ser fazer uma quiropraxia para melhorar uma condição de articulação. Então, isso já era uma forma integrativa que já vinha aprendendo desde 95. E aí isso se potencializou cada vez mais ao longo dessa minha formação terapêutica. Outro fator que faz com que ela funcione muito bem, a gente se baseia na neurociência num princípio muito importante, que é a neuroplasticidade. O que é isso, né? A gente pode imaginar que o neurônio ele tem uma capacidade muito grande, o sistema nervoso ele tem uma capacidade muito grande de mudança. Ele consegue se adaptar às novas situações, moldar-se a nível estrutural e funcional. O que é isso? Ele muda constantemente. A gente consegue reproduzi-lo de uma maneira muito intensa. E quando a gente tem novas experiências, então se eu tenho um trauma vivido, eu tenho uma experiência daquilo, eu acabei tendo um registro emocional e eu posso criar uma trilha neural daquele registro emocional que eu tenho. Tá? Outra questão que eu posso destacar é quando você, que a gente chama de crença limitante, ou seja, alguém que escuta na infância uma determinada informação e aquela verdade, essa crença vira uma verdade para ela está criando uma trilha neural. E a possibilidade da neuroplasticidade é que, da mesma maneira que a gente criou uma trilha neural para questões traumáticas, nós podemos dar um novo significado e criar uma nova trilha, baseada nesse princípio da neuroplasticidade. E temos três pontos importantes vamos falar de questões terapêuticas. Primeiro é o interagente, eu chamo de interagente, na Renove chamamos de interagente, porque, e vocês vão ver esse nosso princípio que nós estamos usando aqui, que a pessoa interage no processo, então chamamos de interagente. Então, primeiro ponto importante é o desejo de mudança. Se eu não tenho um desejo autêntico para mudar, eu não consigo fazer nada. Então, às vezes as pessoas passam por um processo terapêutico e dizem, não, eu quero enviar a algum parente, ou minha esposa, meu filho,
E aí a primeira pergunta que se faz para a pessoa quando chega no estudo terapêutico é: você quer mudar? Isso que está acontecendo com você, ele te está trazendo desconforto, está atrapalhando a sua vida? Então, se a pessoa não tem essa vontade, a gente nem continua no processo terapêutico, porque ela não vai interagir adequadamente. Tá? Então, primeiro, esse desejo de mudança tem que partir da própria pessoa. O segundo ponto que a gente fala é do engajamento. O que é esse engajamento? Então, ela sabe que ela quer, ela tem esse desejo de mudança, ela sabe que precisa mudar, aquela situação está atrapalhando o desenvolvimento dessa pessoa, pessoal, de relacionamentos, profissional e assim por diante. Então, isso está atrapalhando, ela está sentindo que aquilo está sendo inconveniente com ela. Então, isso já é o primeiro ponto, como eu disse. Mas, se o interagente não participar do processo ativamente, a coisa não acontece. O desenvolvimento, o resultado terapêutico, ele depende exclusivamente do desejo de mudança, desse engajamento da pessoa, para que ela possa fazer o processo. Eu consigo até dar uma grande proporção para o resultado alcançado pelo interagente, de 80% é da parte dele. E o terapeuta é 20%. E nesses 20%, falamos de empatia e aceitação incondicional. Então, como nós, como terapeutas, né, nós precisamos, e isso a gente procura usar nos nossos atendimentos, é ter um tratamento com o nosso semelhante sem nenhum julgamento, sem exercer julgamento e aceitando ele incondicionalmente. Passam pessoas com diversas parafilias, diversos condutos de terapêuticos, de postura, e se a gente exercer um julgamento em cima desse interagente, a gente não vai ajudá-lo no processo. Então, esse é um pilar muito importante, é usar a empatia e a aceitação incondicional. Então, a gente pode concluir, então, para que a terapêutica funcione muito bem, é essencial que o interagente sinta-se aceito e comprometido pelo terapeuta. Tem que ter uma interação muito grande. Eles têm que se sentir muito confiantes para que possam abrir as suas questões mais profundas no cognitivo, para que depois a gente possa trabalhar o emocional com muito mais profundidade. Então, esse é o processo inicial e que é um dos pilares que fazem com que a terapêutica funcione muito bem.